Antes da gente começar esse biquíni, eu queria mostrar para vocês aqui o desenho que eu fiz dele, tá? Esse é o top e a calcinha, para saber mais ou menos como é que eu ia começar esse biquíni, tá? Então, se vocês ainda não fizeram o top, façam o top primeiro, porque eu já aqui vou começar a calcinha com essa flor africana já feita, tá? Eu expliquei ela desde o começo no top para vocês saberem como fazer. Então façam o top e depois voltem aqui nesse tutorial da calcinha, que daí eu vou explicar então para vocês como se faz a calcinha, tá? Até essa carreira eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz no top. E a partir dessa carreira, então, eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou aqui mostrar desde o começo para vocês, tá? Aqui eu troquei a cor, então troquei pra cor crua, tá? E vou fazer mais duas correntes aqui, tá? Então, logo depois da troca, duas correntes. E daí, então, a gente vai fazer aqui um ponto alto em cada ponto anterior, já tapando o finalzinho da linha na parte de baixo, tá? Com esses pontos. Tá? E vão então fazendo pontos altos até chegar no canto, tá? No canto a gente vai fazer um pouquinho, vai fazer diferente, vai fazer como a gente estava fazendo antes no top. Aqui então vou fazer dois pontos altos, uma corrente e mais dois pontos altos, todos os pontos no mesmo lugar ali em cima das correntes desse canto, tá? E a gente então vai repetir isso até o final, tá? Repitam isso aí, e eu vou repetir aqui e depois eu vou voltar com vocês. Podem parar aqui o vídeo então, depois a gente continua na próxima carreira. Terminei essa carreira aqui, tá? E eu tô fazendo tamanho pequeno, médio, tá? Eu vou fazer dois tamanhos para esse biquíni, que vai simplificar um pouco. E esse então vai ser o pequeno médio, tá? E o médio grande, se vocês estiverem fazendo um médio grande, façam uma carreira mais dessa mesma carreira aqui, de repente na cor de rosa, tá? Mas façam uma carreira mais aqui para fazer um pouco maior essa parte da frente, tá? Que a gente precisa a parte da frente ser um pouco maior para se estiver fazendo um tamanho grande, tá? Mas eu tô fazendo o pequeno médio, tá? A partir de agora, então, vou trabalhar essa parte aqui do biquíni indo para a parte de trás, para depois poder fechar ele em cima, tá? Então, eu vou cortar minha linha ali onde eu cortei, tá? E agora eu vou começar aqui nessa parte de baixo, tá? Eu vou contar o mesmo número de pontos, eu vou contar 6 pontos para um lado e 6 para o outro. Então, eu vou começar 2, 4, 6, vou começar aqui, tá? Nessa parte. E vou fazer lá um nozinho na minha linha. Tá? E eu vou estar trabalhando, então, com pontos altos aqui no começo. Então, vou fazer duas correntinhas. E vou fazer pontos altos aqui, 1, 2, vou fazer mais 1, 2, 3, tá? Ou seja, 4 pontos, tá? Contando com essas duas correntes. E então,
O quinto ponto eu vou fazer um meio alto aqui e depois então fazer baixos. 1, 2, 3, um meio alto e mais 4. 1, 2, 3, 4. Tá? O motivo que eu fiz isto foi para deixar essa carreira reta, porque a gente vai começar a descer reto agora, tá? Então, eu vou fazer minhas 2 correntinhas para virar o trabalho e vou seguir fazendo um ponto alto agora em cada ponto alto. E eu vou então fazer algumas carreiras de pontos altos. Tá, aqui nesse canto eu vou já diminuir um ponto, eu quero chegar a 10, eu tenho 12 aqui agora. Eu gosto de sempre fazer 10 no meio, porque daí não fica... o biquíni não fica enrugado, sabe quando a gente faz o biquíni e fica enrugado no meio? Porque tem muito crochê, então não gosto de fazer biquíni enrugado, então eu sempre faço a parte do meio com 10 pontos altos, e aí então, se precisar mais, no final eu faço algumas carreiras a mais aqui na volta de acabamento. Tá, então aqui eu vou diminuir mais um ponto no final dessa próxima carreira. Tá, em vez de 2 aqui eu vou fazer somente 1. Tá, e a partir daqui então eu vou seguir reto para baixo até eu chegar a 19 centímetros para esse biquíni, tá? No caso, se vocês estiverem fazendo o médio grande, façam 21 centímetros, tá? Daí quando chegar nos 19 centímetros a gente vai dobrar e vai fazer mais algumas carreiras de 10 pontos de novo, tá? Mas vejam aí, 19 ou não, 19 centímetros não, uns 18 centímetros, porque aqui em cima a gente vai ter mais algumas carreiras, tá? Então, quando chegar em 18 centímetros aqui, ou então 20 centímetros pro médio grande, parem de fazer e daí a gente vai dobrar o trabalho, a gente vai começar a trabalhar na parte de trás, tá? Então, 18 centímetros, façam aí. Aqui então eu fiz repetições até chegar a 21 centímetros, porque eu virei aqui já 3 centímetros, usei para virar, tá? Então teria 18 centímetros na frente, tá? 18 centímetros aqui. E eu fiz mais então 3 carreiras extra que eu já vou estar virando aqui. Para começar a parte de trás, eu vou começar os aumentos agora, tá? Então no total eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 carreiras para chegar nesse tamanho, tá? E a partir de agora então eu vou estar aumentando pontos para começar a fazer a parte de trás. Tá, eu vou fazer 2 correntes para virar, e nesse mesmo primeiro ponto eu vou fazer um ponto extra. Então vou fazer mais um ponto alto naquele primeiro ponto, vou seguir a carreira inteira com pontos altos, um em cada ponto anterior. Tá, aqui essas carreiras que eu fiz até agora, elas têm 10 pontos, tá? Eu segui fazendo 10 pontos reto.
Só agora então é que eu vou começar a aumentar para fazer o bumbum dessa minha calcinha. E vou aumentar aqui, um antes do final, eu vou aumentar, vou fazer 2 pontos altos aqui e mais um no primeiro ponto, nas correntinhas anteriores. Tá? Mais 2 correntes eu vou subir. E aqui novamente vou acrescentar um ponto alto nesse primeiro ponto, vou seguir fazendo um ponto alto em cada ponto alto anterior. E novamente no final eu vou acrescentar mais um ponto. Depois, a partir dessa carreira, eu vou começar a aumentar uma carreira sim, a outra não. Se vocês quiserem colocar naquela, acho que isso seria bom para facilitar. Tá, aqui fiz 2 pontos novamente. Tá? Na carreira que a gente virou, que foi 2, 4, 6, 8, 10, 11, foi por aqui que a gente virou, tá? Coloquem um marcador para vocês saberem onde virar sempre, porque vai facilitar. Porque daí a partir. Porque depois então é só fazer até aqui com os aumentos, tá? Aí vocês já vão saber até onde. Então eu vou colocar um marcador aqui, aonde eu tô virando o biquíni, onde eu tô dobrando o biquíni, tá? E daí, toda vez que a gente precisar saber onde a gente tá, é só colocar, é só dobrar aqui nesse mesmo lugar, tá? Vamos ver aqui, fechou os 18 centímetros, é isso aí. Tá, então cada vez que a gente quiser checar se a gente já tá no lugar certo, é só dobrar aqui e ver, a gente vai estar fazendo até aqui, até essa parte aqui, tá? Carreiras, aumentando então 2 pontos. Tá, então eu fiz 2 carreiras aumentando e agora eu vou fazer uma carreira sem aumento. E eu vou seguir fazendo isso até o final agora, até chegar essa parte, até eu dobrando eu chegar essa parte aqui. Tá? Então, aqui eu não vou aumentar, na próxima eu vou aumentar. E eu vou seguir então fazendo isso até chegar a parte de até chegar a parte de cima do outro lado do meu biquíni na dobra. Tá? Então essa carreira eu não aumentei nenhum ponto, na próxima carreira eu vou aumentar pontos novamente. Aqui não aumentei, na próxima eu vou aumentar. Tá? Essa minha calcinha vai ser um tamanho moderado, ela não vai ser nem muito grande, nem muito pequena, tá? Nem fio dental, nem muito grande. Se vocês quiserem fazer fio dental, não aumentem mais nada, sigam reto até o final, daí vai fazer um fio dental. Ou então aumentem 2 pontos a cada 3 carreiras, tá? O que eu tô fazendo no tamanho normal. E se vocês quiserem fazer um biquíni que tape bastante o bumbum, vocês podem então estar aumentando 2 pontos em toda a carreira, em todas as carreiras, tá? Mas eu vou estar aumentando 2 pontos, uma carreira sim, uma carreira não, tá? E aqui então eu vou estar aumentando de novo, vou fazer 2 pontos nesse primeiro ponto, tá? Eu tenho 2 aqui, as 2 correntinhas e mais um ponto alto, conta como 2 pontos. E então
Aqui eu sigo reto, um ponto em cada ponto, até o final, quando eu vou fazer novamente 2 pontos naquele último ponto, tá? E aí, então, quando vocês chegarem na parte de cima aqui, quando vocês dobrarem e tiverem o mesmo tamanho dos dois lados, a gente vai começar a fazer a parte da cintura do biquíni. Tá? Aqui então vou fazer 2. 1, 2 e mais um aqui. Tá? Então quando vocês dobrarem esse biquíni e chegarem nessa parte aqui, vocês podem parar o trabalho, tá? E eu vou parar aqui então. Vocês podem parar o vídeo agora que eu vou fazer o meu biquíni até aqui. E depois a gente então vai começar a trabalhar a cintura e a colocação de elástico. Eu cheguei então aqui no final, ou seja, dobrando, fica os dois lados iguais, tá? E eu tenho então 18 centímetros de comprimento com ele dobrado. Se vocês tiverem, de novo, se vocês estiverem fazendo um tamanho médio grande, vocês têm que ter 20 centímetros com ele dobrado, ou seja, 2 centímetros a mais de cada lado, tá? E agora então eu vou começar a trabalhar pro lado, tá? Aqui eu trabalhei então aumentos a cada duas carreiras, tá? Ou seja, uma carreira sim, uma carreira não. Tá, e a partir daqui então vou começar a trabalhar pro lado. Tá, na verdade eu peguei aqui um biquíni que eu tinha anteriormente feito. Tá, ele é um tamanho pequeno também, para mais ou menos para ver o tamanho total dele, tá? Para comparar, tá? E aqui agora então vou trabalhar esse lado aqui e vou fazer ele elástico depois, tá? Então, eu vou tá fazendo um tamanho pequeno, então eu vou estar fazendo 60 pontos aqui pro lado e depois vou estar vendo se é suficiente. Então façam 60 pontos aqui e daí dobrem e vejam o tamanho que vocês têm. Eu vou fazer aqui e daí eu vou dar o tamanho total da parte lateral para vocês saberem, tá? Se vocês tiverem fazendo um tamanho médio, no caso, façam 70 pontos na lateral, 70 carreiras, 70 correntes, tá? Eu vou fazer 60 aqui porque eu tô fazendo um tamanho pequeno e daí então eu vou comparar com esse aqui para ver se tá certo comparado com esse aqui, se tem o tamanho, o número de pontos necessário para fazer com que fique assim, tá? Vocês podem ver, ele serve numa pessoa que seja tamanho M também, tá? Então façam 60 pontos aí e 70 pontos se estiverem fazendo tamanho médio, tá? Fiz 60 pontos, então, 60 correntinhas, e pela minha experiência é suficiente, tá? Para fazer o tamanho pequeno. Ali até ali. É o suficiente para fazer o tamanho pequeno. De novo, se vocês estiverem fazendo o tamanho médio, tá? Façam 70 pontos só para ter certeza, porque na verdade depois vocês vão colocar o elástico e não vai fazer muita diferença, tá? Então, só para ter certeza que vai servir a pessoa, façam 70 correntes, tá? Que não vai mudar nada no trabalho, mas vai servir na pessoa que se for tamanho M, tá? Mesmo que vocês estejam fazendo esse tamanho pequeno, médio que eu tô falando, façam, se a pessoa for o tamanho médio, façam 70 correntinhas aqui, tá? Depois de terminar elas,
Tomem cuidado para não tá retinho essa parte das correntes. Na hora que vocês forem juntar aqui com a frente, tá? Eu vou juntar eu vou juntar aqui com um ponto baixo. Deixa eu ver. Tá, eu vou juntar aqui com um ponto baixo, tá? E eu vou começar aqui a trabalhar pro lado depois disso. Peraí. Vou juntar pela frente para ficar já certinho. Tá, aqui eu tô com a frente virada para mim. E eu vou fazer aqui um ponto baixo, então, para já poder começar a trabalhar pro lado. Tá, aqui tá certinho. Tá, e aqui então eu vou fazer uma carreira só de pontos baixos. Tá, um ponto baixo em cada ponto anterior para dar um acabamento. E para acertar aquela parte ali da junção desse triângulo com os pontos altos, tá? Que a gente começou antes, eu vou mostrar aqui para vocês. Que ficou um pouco esquisito. Essa parte aqui, ó, ela ficou, não ficou certinha, então eu vou ajustar ela, vou mostrar para vocês agora como que eu ajusto. Tá? Eu vou trabalhando pontos baixos. Até chegar aqui, tá? Tem um ponto de diferença aqui. Como vocês podem estar vendo, como vocês estão vendo, tem tipo, parece um buraco aqui, não tá reto. Então, para fazer isso ficar reto, eu vou fazer um ponto antes de chegar ali, eu vou fazer um meio ponto alto. Aqui, um meio ponto alto aqui. E mais um aqui no meio dessa carreira. Tá? E a partir daqui, então, vocês podem estar vendo que ficou mais certinho. E a partir daqui, então, eu vou trabalhar pontos baixos, tá? E aqui, então, onde eu tenho as minhas carreiras, elas estão de lado, como vocês podem ver. Eu vou trabalhar 2 pontos em cada carreira. Ou seja, um ponto baixo vai ficar no meio da carreira e um ponto baixo vai ficar entre as duas carreiras, tá? Vou trabalhar isso, então, até o final, lá do outro lado. Tá? Trabalhem essa mesma, façam esse mesmo trabalho até chegar aqui, tá? Que daí eu vou mostrar para vocês depois o restante desse trabalho. Chegando no final aqui, tá? Eu tô uma carreira abaixo da última carreira, tá? Eu vou fazer aqui entre a última carreira e a penúltima um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, tá? Aí eu vou escapar essa primeira, vou pular esse primeiro pontinho aqui e vou fazer um ponto alto nessa segunda correntinha. Tá? Que eu quero aqui embaixo trabalhar pontos altos. Para fazer um pouquinho mais larga na cintura esse trabalho, tá? Eu vou trabalhando um ponto alto em cada ponto alto, em cada correntinha de baixo. Chegando aqui no final, então, eu vou pular 1, 2 pontos. No terceiro pontinho aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E vou... Deixa eu ver se eu achei que eu tinha pulado aqui. Eu acho que é melhor eu fazer mais um ponto, tá? Vendo que tem um espacinho ali, eu vou fazer mais um ponto. Vou fazer mais um ponto aqui, bem no meio, para não ficar aquele buraco que eu não gostei.
tá? E pula 1, 2 aqui no terceiro. Oh, desculpe, tô muito perto. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vou cortar essa minha linha ali, ó. Como vocês podem ver, não ficou espaçamento nenhum. Cortar a linha aqui. E vou recomeçar. Opa, ficou certo aqui. Ficou. E às vezes acontece de estar com uma volta aqui assim, ou qualquer coisa assim, tem que estar retinho, tá? E aqui então vou repetir a mesma coisa pro outro lado. Esse outro lado aqui eu vou começar no lado direito, só pra gente terminar da mesma forma que a gente terminou do outro lado, que senão vai ficar ao contrário. Tá, e aqui então fazer aquele nozinho inicial. Vou puxar aqui no meio desse ponto. Deixa eu ver se vai ficar igual, vai. Vou puxar aqui no meio desse ponto aqui, bem do canto, tá? Fiz a laçada na minha linha e vou puxar por dentro aqui, tá? E aqui vou fazer então 60 pontos. Vou juntar com o outro lado e vou repetir a mesma coisa que eu fiz. Vou trabalhar com pontos baixos daqui até aqui, lembrando que aqui eu vou fazer três meio ponto altos, tá? Para deixar essa parte mais retinha, tá? Que ficou meio que um buraco aqui, tá? Mas é a mesma coisa que a gente fez antes, tá? Então façam aí esse lado de vocês, eu vou fazer aqui. E depois então eu vou começar a trabalhar na cintura desse biquíni. Então, antes da gente começar, eu queria mostrar para vocês o tamanho. Então, 18 centímetros, que nem a gente falou antes. E aqui, 14 inches, ou então 36 centímetros, 35 centímetros, tá? Sem o elástico. Tá? E agora a gente vai então começar a trabalhar essa parte aqui da cintura. Eu vou fazer. Isso aqui não ficou. Eu vou fazer então uma carreira com a linha cor-de-rosa, tá? Eu tô querendo usar esse pontinho aqui do meio que eu usei anteriormente para fazer a flor, para dar um detalhamento bonito nesse biquíni, tá? Eu vou começar e daqui eu mostro para vocês então. Vou começar aqui então na parte de trás com essa cor de rosa. Então, eu fiz um nozinho ali para iniciar. Vou aqui tá puxando por dentro de um ponto da parte de trás desse biquíni, tá? E aí logo depois eu vou fazer duas correntinhas, tá? 3 correntinhas. E aí então, mais um ponto alto nesse próximo ponto. 2 correntes. E aí mais 2 pontos altos nos 2 próximos pontos. Aí eu vou escapar 2 pontos embaixo, vou pular 2 pontos de baixo. E no terceiro vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos e 2 pontos entre eles, mais 2 pontos altos. Deixa eu ver se ficou como eu queria. Tá bom, eu acho. Tá, aí depois desses 2 pontos altos, de novo, vou escapar 2 pontos aqui e vou fazer 2 pontos altos, um em cada ponto sempre, tá? Com 2 correntinhas entre eles.
tá? Nos próximos dois aqui, mais 2 pontos altos. Tá? Então ele vai ficar mais ou menos assim, tá? Agora eu vou fazer eles... Vou escapar 2 correntes aqui, 2 pontos altos de baixo, e vou fazer mais 1, 2 pontos altos e 2 correntes. Aí nos próximos 2 pontos altos, um em cada ponto anterior. Tá? Pulo 2 de baixo e mais um ponto alto em cada um dos próximos pontos, tá? Então é mais ou menos assim que vai ficar esse trabalho. Eu vou continuar repetindo por toda a volta, tá? Então quando eu faço as 2 correntes, eu não escapo nenhum de baixo. E quando eu não faço as correntes, eu então escapo 2 aqui. E no terceiro, que é aqui, eu faço um ponto alto em cada laçada anterior. Nesse caso são as correntes que eu vou começar a trabalhar aqui. E aí 2 correntes e 2 pontos altos nas próximas 2 correntinhas anteriores. Tá? Repitam esse trabalho por toda a volta. E depois a gente vai fazer mais uma carreira com essa cor crua em cima. E aí então a gente vai colocar o elástico, tá? Se vocês quiserem estar fazendo o forro de vocês na máquina de costura, costurem o forro antes de colocar o elástico, que fica muito mais fácil, tá? Eu vou colocar o meu forro à mão, então eu vou colocar... Até mesmo costurando o forro à mão, fica muito mais fácil se costurar o forro antes de fechar o biquíni, tá? Eu digo antes de colocar o elástico, porque o elástico sempre faz com que o biquíni fique um pouco enrugado, então facilita muito mais colocar o forro antes do que depois. Até para fazer o corte do tamanho certo desse forro, tá? Eu sempre coloco o forro só na frente, então eu corto, eu coloco o forro em cima da peça e corto do tamanho certo e costuro a mão mesmo, tá? Mas tá dada a dica, se vocês forem costurar o forro na máquina, costurem agora antes de estar colocando o elástico, que fica bem mais fácil. Então, eu finalizei essa carreira com o cor-de-rosa, tá? E logo em cima eu fiz uma carreira toda de pontos altos, tá? Um ponto alto em cada ponto anterior, tá? Que vocês podem ver bem direitinho como é que eu fiz, tá? Mas é exatamente a mesma carreira que eu tinha anteriormente. E agora então, se vocês quiserem cortar o forro de vocês, tá? Coloquem o material em cima do biquíni e cortem. Fica mais fácil do que depois de colocar o elástico, tá? O elástico, então, eu já cortei aqui. O elástico que eu uso é o elástico chato, não é o roliço, tá? 5 centímetros. O motivo que eu uso esse elástico é porque esse elástico é específico para biquíni e ele é mais duradouro, tá? Então eu corto o elástico, como vocês podem estar vendo aqui, com 2 dedos menos do que o tamanho total. E aqui na cintura também. Aqui foi 3 dedos a menos até. A gente não quer um elástico muito longo em cima, porque o elástico precisa segurar a peça no corpo, tá? Então eu corto sempre menor e eu vou trabalhando em volta dele, tá? E vou puxando quando eu tô nessa parte, nas laterais, tá? Nas laterais eu dou sempre uma esticadinha nele, porque ele não é
exatamente do tamanho total do biquíni, tá? E isso vai dar essa mesma, vai ficar que nem esse trabalho aqui, ó, vai ficar elástico, ó. E vai suportar, vai segurar super bem no corpo, tá? A gente vai finalizar então com esta cor, porque é a mesma cor que a gente fez no top, tá? E eu vou começar a mostrar agora para vocês então como fazer essa parte. Então, pessoal, aqui eu já fiz o acabamento das duas pernas, tá? Eu já fiz ele porque o acabamento é o mesmo nas três partes onde vai elástico. Tá? E aqui então eu vou fazer a cintura para vocês verem como eu fiz. Tá? Vamos começar então com a nossa cor turquesa aqui em cima. E eu vou colocar então esse nozinho aqui do elástico para trás, tá? Eu sempre coloco ele atrás para não ficar na frente, que fica sempre um pouquinho mais grosso e a gente não quer que ele fique na frente, né? Então, aqui eu vou colocar minha agulha por dentro do próximo ponto e por baixo do elástico. E aí então vou puxar a linha e fazer o ponto normalmente. Vai ficar assim do outro lado. E aos poucos, então, a gente vai tapando. Eu vou fazer um ponto em cada ponto, tá? Coloco minha agulha no próximo ponto, por baixo do elástico, puxo a linha por cima dele. Mesma coisa no próximo, tá? Fica assim, então, embaixo. Eu tô fazendo pontos baixos, tá? Quando vocês colocarem, ó, coloquem a agulha no ponto, puxem, quando puxarem, puxem até em cima, tá? Para dar um espacinho também para o elástico poder correr por baixo, tá? E aqui então vou fazendo normalmente em cima desse elástico, sem puxar o elástico nem nada, tá? Eu vou estar puxando o elástico somente na lateral do biquíni, tá? E aqui quando eu chego em cima desse nó, fica um pouquinho mais grosso. Eu faço sempre 2 pontos no ponto bem de cima dele, para realmente tapar. A gente não quer que apareça essa parte do nó. E depois eu continuo fazendo. Tá? Daí eu vou mostrar então para vocês na lateral daqui a pouco. Tá vendo que na lateral eu puxei um pouco o elástico? E eu vou fazer a mesma coisa nesse lado aqui, tá? Então, na metade dessa lateral, eu vou então mostrar para vocês como eu puxo. Puxem o elástico um pouquinho, tá? Não exagerem, não. Só um pouquinho de cada vez. E daí façam mais ou menos uns 30 pontos. E puxem novamente, tá? Quando eu chegar no final dessa lateral, eu paro de puxar de novo para essa parte da frente, tá? Que eu não quero que ela fique enrugada, eu quero que somente a lateral fique enrugada, tá? Então eu vou estar puxando esse fio somente nas duas laterais, mas não no se, olha, como aqui atrás ficou retinho, tá? Porque eu não puxei esse elástico aqui. Eu vou puxar somente na lateral e a minha lateral então é que vai ficar enrugadinha, tá? Então façam mais alguns pontos e puxem um pouquinho mais, tá? Até chegar ao final. E assim a gente vai indo, tá? Até chegar aqui no meio. Parem de puxar quando estiverem aqui
e puxem, deixem enrugadinho aqui de novo do outro lado, tá? Eu vou fazer isso, vou fazer toda essa parte, porque os pontos vão ser sempre os mesmos, tá? Um ponto baixo para cada ponto anterior. Isso nada muda aqui nessa parte, ela é bem simples. Só a colocação do elástico que é diferenciada para a parte da frente e de trás e para a parte do lateral, tá? Esse aqui é o nosso biquíni terminado. A parte de baixo, como vocês podem ver, tá super elástico, tá? Ele vai servir numa pessoa pequena. Como eu falei para vocês, tamanho pequeno. Como eu falei para vocês, se vocês quisessem o tamanho médio, nesse mesmo tamanho que a gente fez, é só fazer um pouco mais largo nos lados, tá? Que eu falei para vocês fazerem com 70 correntinhas, tá? E se vocês quisessem o grande, então fazer uma carreira a mais nesse triângulo inicial aqui e depois 2 centímetros a mais na altura, tá? Então é assim que ele ficou. Achei que ficou lindíssimo. Tá, e essa aqui é a parte de cima dele. E esse é o nosso biquíni dessa semana. Peraí, tá na parte, tá virado ao contrário aqui, tá? Então me deixe comentários abaixo se vocês gostaram de fazer esse biquíni. Eu achei super legal, diferente, um trabalho diferente que eu não tinha feito ainda essa flor africana. Então eu fui aprendendo enquanto eu estava fazendo com vocês e gostei muito do jeito que ele ficou no final. Então deixem o seu joinha lá no vídeo se vocês gostaram e me falem o que vocês acharam desse vídeo, se ficou melhor explicado. Eu sei que o vídeo anterior ficou um pouco rápido, porque foi um dos primeiros que eu fiz, mas eu acho que esse eu tentei explicar bem direitinho para vocês. Eu vou colocar aqui também, esse próximo vídeo que eu vou colocar aqui para vocês vai ser o vídeo explicando como fazer, como colocar forro nesse biquíni depois de fechado, tá? Que eu vou colocar forro principalmente nessa parte aqui, tá? Eu vou colocar forro aqui dentro. E vou colocar forro na parte da frente desse biquíni também, porque aqui ficou um pouco aberto, como vocês podem ver. Então é isso, pessoal. Uma boa semana para vocês. Espero que tenham gostado e aproveitem aí para crochetar essa semana. Um abraço da Fabi. Até mais!